Graça e paz, amados, bom dia que o galo já cantou, você está feliz com Cristo, está feliz com a salvação eterna, glória a Deus, nada pode te deixar mais contente do que a salvação em Cristo Jesus. E quando estiver não muito contente ou entristecido, lembre-se que Ele lhe proporcionou e te prometeu a vida eterna. Não há nada que possa competir com isso. Amém? Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional aqui, uma reflexão na palavra de Deus. Leva em média 8 a 12 minutinhos. É rápido, é edificante e você pode compartilhar com quem você quiser. Pode e deve. Curte também, comenta nem que seja apenas uma palavra, coloca aqui seu pedido de oração, coloca a cidade de onde você está assistindo. Todos os dias estão se chegando mais inscritos, e vamos ver até onde alcança, né? Então compartilha, e você comentando, compartilhando e curtindo, o YouTube leva o vídeo a mais pessoas, e isso faz com que abençoe mais vidas. Amém? O devocional ele é sequencial. Estamos na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7. Então vamos lá. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Amém. Então, mas Ives, Deus criou todo mundo, sim. E eu aprendi recentemente, tá vendo? A gente sempre aprende, que todos são filhos de Deus, sim. Mas Ives, você mesmo fala que João 1,12 diz lá, todos aqueles que reconheceram Jesus tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus, têm o direito, né? Sim, esses reconhecem a paternidade de Deus, assumem a paternidade de Deus, mas os que ainda não aceitaram, eles continuam sendo filhos de Deus, porém filhos rebeldes. Se a gente não olhar para o nosso irmão, que ainda não entendeu como irmão, ele vai ser mais fácil ele entender a paternidade de Deus e o senhorio de Jesus, ao invés de apresentarmos primeiro o senhorio. E é muito top isso. Porém, quem vive no pecado não está sendo filho de Deus, e sim filhos do diabo, como diz o texto aqui. Que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Quem são os nascidos de Deus? Aqueles que tiveram um novo nascimento. Como quando Jesus fala a Nicodemos, né? João 3, acho que é. Depois confere lá. Sempre quando fazer uma citação aqui, você vai lá conferir o texto. Se estiver errado, você volta aqui para me corrigir. Assim é um bom gadareno. E eu estava, sim, do novo nascimento. Todo aquele que nascer do Espírito, nascer de Deus, é uma nova criatura, né? Então os nascidos de Deus não vão praticar o pecado. Pode acontecer um acidente em pecar, né? Mas não viver mais o pecado, porque quem vive o pecado é filho do diabo. Então temos que praticar a justiça e amar o irmão. E aqui o irmão que ele está falando não é só os irmãos bons, nós temos que amar como
Jesus amou, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Então, se nós sabemos que nossa origem é pecadora, que nós somos pecadores, nós temos que amar os nossos irmãos mesmo eles ainda sendo pecadores. Nós vamos concordar com o que eles fazem? Não, não vamos, mas o amor tem que existir, porque se você não tiver o amor para com o seu irmão que ainda não alcançou Cristo, ele também não vai alcançar. Você alcançou porque alguém estava te amando, porque ele nos amou primeiro, Jesus nos amou primeiro. Então ele já nos ensinou, ele nos amou antes de nós abandonarmos o pecado. Mas Ives, eu nunca fui do mundo, nunca fui desviado, mas a palavra diz que nossa origem é pecadora. A partir do novo nascimento nós abandonamos a vida, por mais que a gente não estivesse vivendo em pecado, entendendo antes, mas ainda assim temos pecados e estamos renunciando o pecado no novo nascimento. Então, quando a gente nasce novamente para Deus, que a gente se batiza, a gente está renunciando o pecado. E isso tudo faz parte. Por isso que é necessário o batismo. Jesus foi batizado aos 30 anos. Por isso que é necessário você conscientemente recusar a vida em pecado, por mais que não tenha cometido pecado, como Jesus. Então ele vem sempre nos ensinar e ele nos ensina tudo, porque aquele que pratica é justo, assim como ele é justo. Então temos que nascer de novo, amar os nossos irmãos, todos, mesmo a palavra que eu usei agora há pouco, os rebeldes, os irmãos que estão em rebeldia, que ainda não conhecem o amor do Pai. Nós temos que aprender com o Pai, como na parábola do filho pródigo. Eu prefiro pensar que é a parábola dos filhos, porque os dois estão errados. Então a gente aprende com o amor do Pai. O Pai ali tem a misericórdia para com os dois. E antes disso tem as duas parábolas da dracma perdida e da ovelha perdida. Então, porque os judeus nessa época, eles para contar uma parábola, para ter um ensinamento completo, a maioria das vezes eles utilizavam 3 parábolas que falavam, se ligavam e se complementavam. Então ele vem falando da ovelha perdida, que se perdeu para fora, perdeu-se fora, e o seu senhor largou as outras 99 ali para ir buscar a perdida. Tem a que se perde dentro, a dracma, depois a história da dracma, que a mulher que tinha 10 dracmas perdeu uma dentro de casa, e quando encontrou fez uma festa, e depois a parábola dos filhos perdidos, ou pródigo que se perdeu e foi para fora, ele escolheu ir para fora, ele não estava perdido como uma ovelha, ele optou em se distanciar, né? Se perdeu e foi. E o que estava dentro de casa, mas estava perdido e não conseguia enxergar que também estava perdido, porque ele estava dentro de casa achando que estava fazendo tudo certo e estava fazendo errado, estava perdido dentro de casa, porque quando seu irmão chegou, ele não fez a festa, ele não ficou feliz com o retorno do seu irmão. Bom, mas agora não vou falar sobre a parábola. Então, sejamos filhos de Deus e não os filhos do diabo. Devemos morrer para o pecado e nascer para Deus, nascer para a sua justiça, para a sua honra e glória do nome de Jesus. Amém? E não deixemos de amar os nossos irmãos. Palavra hoje curtinha, acabei dentro do horário, hein? Tá? Milagrinho. E esse restinho, esses finalmente, vamos colocar assim, do Novo Testamento, antes de Apocalipse, é muito intenso, bem profundo.
Final do capítulo 3, capítulo 4 de 1 João, que é bem forte, bem profundo. Depois temos a segunda e terceira carta de João. E por fim, Judas. Então, não deixa de assistir todos esses dias. Não deixa de compartilhar. A mensagem é sempre rápida, dá para ouvir no carro, dá para ouvir no trabalho, dá para ouvir durante o banho. Coloca o celular ali do lado, em cima do box, faz uma engenhoca ali. Mas escute todos os dias, tenha um tempo de compartilhar a palavra todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.